Olá, telespectador amigo! Você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu, Dr. Celso Scheffer, que falo com você, sou o presidente do IPTH e estamos aqui na rua Ponta Grossa 1836, sobre loja do Calçado Santa Rita. Temos atividades abertas à população todas as terças-feiras às 20 horas. Falamos sobre a mente, sobre o destino e sobre os mistérios da vida. A entrada é 1 quilo de alimento e você é o nosso convidado. Também às sextas-feiras, 19h30, sábado às 14 horas, temos constelações familiares, também aberta para a população assistir. Venha conhecer este magnífico trabalho de psicoterapia coletiva que tem impactado a sociedade do Brasil inteiro e também do exterior. Hoje nós vamos falar de algo bastante interessante sobre a vida, né, Mayusha? É o assunto mais interessante que existe, né? Não existe nada mais importante do que a vida, né? Com certeza. Então, meus queridos amigos e telespectadores, vamos neste trem da vida, conversando aqui, desmistificando os mistérios da vida, como diz sempre a Mayusha, né? Sim, a vida é cheia de mistérios, né? Desmistificar. Temos que desmistificar para ser feliz. É verdade. Eu quero contar para os nossos queridos telespectadores algo bastante interessante e vivenciado no nosso instituto. Há mais ou menos uns 7, 8 anos, eu conheci uma pessoa maravilhosa que tinha desequilibrado a mente e começou a andar nas rodovias, um andarilho, entre aspas, um morador de rua. E esta pessoa, bastante falante, ele transformou-se em alcoólatra, se transformou um verdadeiro andarilho alcoólatra com a pequena sacola nas costas e ficou andando por 11 anos. Numa ocasião, esta pessoa chegou até o nosso instituto e pediu se teríamos algo para lhe oferecer. Eu olhei para ele e senti uma compaixão, um amor muito grande, convidei a entrar. Ele entrou, pediu licença, aí eu conversei com ele, ofereci para ele uma oportunidade de tratá-lo. E ele prontamente aceitou o tratamento. E é interessante que eu perguntava o nome dele e ele falava todas as vezes que o nome dele era Paulista. Eu falei, não, mas não é, você não é, o teu nome é outro. Ele dizia, doutor, eu não lembro meu nome. E ele jurava que o nome dele era Paulista. Enfim, este homem foi tratado, foi dado banho, foi levado no médico, foi levado no posto de saúde, foi feito todos os exames de rotina da medicina e começamos a tratá-lo no inconsciente. Foi uma experiência maravilhosa, Mayusha. Imagine uma pessoa perdeu a identidade, perdeu o sentido da vida por um sonho. Olha como começou a história desse homem. Ele teve um sonho que ele tinha matado a esposa e a polícia estava atrás dele para prendê-lo. E então ele acorda desse sonho, desse pesadelo e sai correndo para a rua, só com um pijama de dormir. Onde este homem morava? Em Brasília. Eu conheci ele aqui no Paraná. Ele veio andando, lógico que as pessoas deram roupa, calçado, ele veio andando. E numa das sessões de abordagem das memórias inconscientes, ele acessou um registro de vidas passadas, aonde ele de fato tinha assassinado a sua esposa, e ele foge e ele é preso nesta vida passada e ele é morto pelos cunhados. Então ele acionou esse registro de vidas passadas e vivia como se fosse agora. E o que é interessante, né, Mayusha? Os registros do inconsciente, se isso aconteceu há 300 anos,
eles estão vivos como acontecesse agora, né? O inconsciente não consegue detectar tempo, né? Sim, o inconsciente. Hoje, amanhã, depois, é tudo hoje. É atemporal. Ele não tem esse senso de ontem e de amanhã. Tudo é agora. Então, aí começamos a trabalhar esse homem e começamos a descobrir qual era o mistério deste homem, por que ele tinha perdido o sentido de viver. Ele tinha até esquecido que ele tinha uma mulher lá em Brasília? Ele tinha esquecido, ele não sabia quem era, não lembrava nem o nome dele. Por quê? Ele começou a frequentar uma religião aonde enfatizava muito o pecado e que os pecadores iam para o inferno. Sabe, tem essas religiões que dizem que eles combatem o pecador, né? Sim. Não combatem o pecado, mas combatem o pecador. E aconteceu isso com o paulista. E quando ele desperta desse sonho, a confusão mental que ele estava, por questões doutrinárias da religião, ele entrou em paranoia. E ele, na cabeça dele, tinha matado a esposa. Quem mata a esposa vai para o inferno, né? Com certeza, né? Como ele aprendeu nas religiões que ele ia para o inferno, então ele viveu o inferno. Sabe por quantos anos, Mayúcha? 11 anos. Inferno mental, né? Ele viveu o inferno mental, sendo perseguido pela polícia dentro dele mesmo, numa paranoia mental, por 11 anos. Ele perdeu contato total com todo mundo. Ele não sabia onde a família morava, não sabia nada, nem o nome dele. E o que o fez encontrar o IPTH? Ele tinha um merecimento? Como ele chegou até o Instituto para conseguir ressignificar todo esse padrão? Vejam bem, tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito e muitas vezes as pessoas não compreendem isso. E quando ele sai ele sai do eixo mental, ele desequilibra, e aí nós oferecemos ajuda. Depois eu vou responder o porquê que ele encontrou. Já você me pergunta de novo qual o mérito dele de receber esse tratamento. Então, no inconsciente dele nós descobrimos o nome dele. O nome dele era Juraci. E este homem tinha ganhado na Loteria Federal 30 dias antes dele desequilibrar a mente. E tem a ver uma coisa com a outra? Não. Ele era um homem extremamente rico. Ele ganhou na Loteria Federal na época, era muito dinheiro, quase, eu imagino, pelo valor que a irmã dele me falou, era como se fosse hoje uns 10 milhões de reais. Era muito dinheiro. Mas não foi o que desencadeou esse sonho? Não foi isso, não foi. O que desencadeou, vejam bem o que eu quero dizer. Dentro dele estava um vulcão adormecido, que era esse registro de vidas passadas. O sonho acionou o gatilho e aí desequilibrou ele. E quando nós achamos, aí ele começou a lembrar o nome dele. Meu nome é Juraci. Não, mas eu tenho uma irmã, o nome da minha irmã é fulano de tal, e o telefone dela de São Paulo é número tal. A lembrança do nome fez conexões mentais. Fez conexões, mas isso no nível de hipnose. Entendi. Ele falou em hipnose, ele falou o nome dele, o nome da esposa dele, dos 3 filhos dele e da irmã, e lembrou o telefone da irmã. O telefone da casa dele ele não lembrava. Não lembrou mesmo, nem em hipnose. E aí, quando a família veio buscar, nós descobrimos quão maravilhoso era o seu Juraci. Um homem bom, um empresário rico, um homem que ajudava as associações beneficentes da cidade, um homem que participava dos movimentos sociais, um homem extremamente família, que perdeu, na verdade, o equilíbrio mental, e se não encontra o IPTH, quem sabe já tinha morrido pelo alcoolismo. E agora, respondendo o que você disse, qual foi o mérito dele encontrar um meio de ser salvo? Foi, na verdade, o crédito que ele tinha. Ele tinha um crédito diante do cosmos universal, diante da quinta essência. Ele sempre foi um homem bom, um homem de coração bom. O que levou ele a desequilibrar foi este sonho. Mas o que é que fez com que este sonho desequilibrasse ele? Apesar dele ser um homem bom, pela primeira vez ele experimentou a cocaína. E aí isso desestabilizou ele. Ele usou a cocaína uma noite só. Uma noite.
Um compadre dele insistiu, e ele é daqueles que tomavam socialmente, e ele então começou a cheirar a cocaína e foi dormir e desencadeou este sonho, e ele entrou em paranoia. Então, se ele tivesse tido esses sonhos sem o uso da cocaína, ele talvez não teria ficado tão atormentado. Não teria. Por isso que nós vemos nas pessoas que são dependentes químicos, pessoas que andam na rua, são como andantes, não voltam para casa, porque o efeito alucinógeno da química, da droga, mexe com todos os neurotransmissores e desencadeiam todos os traumas que estavam alojados na mente deles. E aí ele não sabia se ele tinha vivido essa questão do sonho numa outra vida ou se era nessa. Exatamente, ele não tinha consciência se isso era do passado, se isso era do presente. Na rua ele continuou sendo usuário? Não, ele só usou cocaína esta noite. Esta noite que desencadeou, nunca mais usou, mas aí ele usou o álcool. Continuou, daí ele caiu literalmente no fundo do poço pelo álcool, segundo ele, para amortizar o sofrimento, porque ele tinha dentro dele um sentimento que ele não era um andarilho. Ele estava ali, mas não era dali. E eu quero chamar a atenção dos pais que têm filhos que usam drogas. Todos os usuários de drogas têm em comum sofrimentos internos, têm sofrimentos dentro deles, são registros de desamor na gestação, na primeira infância, ou na fecundação, ou traumas de nascimento. Ninguém anda na rua, ninguém vira mendigo, ninguém vira andarilho por nada. Tem que ter, Mayosha, tem que ter um pano de fundo, um código de sustentação. Então, a busca pelo álcool, pelas drogas, é uma forma de adormecer aquele sofrimento? Sim, a pessoa recebe aquela carga emocional, não sabe lidar, e aí vai para o álcool ou para as drogas. Ele tá mais fraco emocionalmente, ele não consegue falar não, de repente. Na verdade, é que o sofrimento interno é uma dor de alma, não tem uma explicação lógica para ensinar ou para dizer ou para transmitir como esse sofrimento se apresenta. Então a pessoa busca na droga uma vez, ele se sente aliviado. Busca 2, busca 3, e aí vem o álcool, e aí entra a questão mesmo que nós chamamos do vício. As células adiposas registram esta química e sentem a necessidade, como se o organismo tivesse que repor aquela química que eles não estariam usando. Por isso da grande dificuldade das pessoas voltarem no equilíbrio e deixar as drogas. Então, mas é o consciente da pessoa, é o físico que fica viciado. O inconsciente está sempre livre. Na verdade é o seguinte, o inconsciente tem dentro dele a essência e ao mesmo tempo o emaranhado. Agora, o físico, as células físicas criam a dependência. Aí tem que tratar como? Fazendo a desintoxicação e removendo o pano de fundo do inconsciente. Fora disso, é absolutamente impossível as pessoas saírem dos vícios sem sequelas. É como se ela estivesse presa dentro do presídio e jogada a chave fora. Daí quando remove, ela vai receber essa liberdade de volta. Exatamente, presa dentro delas, dentro dos conceitos errôneos e dentro dos traumas. E nós voltamos amanhã, né? Até amanhã, um grande abraço a todos. Amanhã nós voltamos falando da vida e seus mistérios. Esperamos vocês.